Fala galerinha do oitavo, sou o seu professor Rafael, seu professor de geografia do nosso canal Geofácil. Hoje estaremos continuando falando sobre o continente africano, só que mais conteúdo mais voltado aí para a população africana. Lembrando que esse é o vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo da semana 5 do PET 3, né? Conteúdo esse que é o de geografia, tudo bem? Página que é, professor? Página 81 do seu PET, tá? E bora lá. Ó, população, né? O que a gente pode saber sobre a população africana para a gente poder começar esse estudo aí? Segundo alguns cientistas, a população, o ser humano, ele teria surgido na África, né? Então a África seria o berço da civilização, seria onde teria as populações mais antigas, e dali, segundo vários estudos, a população teria se espalhado pelo resto do planeta, pelo resto dos continentes, dos mais variados tipos. E com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, essa população ela foi se adequando à sua localidade, à sua região e apresentando características diferenciadas uma das outras, né? Mas só para você entender mais ou menos aí um pouquinho do que os livros de história vão falar aí pra gente, tá? Mas continuando, nosso conteúdo é geografia. O continente africano é o segundo mais populoso do mundo. Em 2017, contava com pouco mais de 1,2 bilhão de habitantes, o que corresponde aproximadamente a 16% da população mundial. E qual é o continente mais populoso? O mais populoso é a Ásia. Lembrando que só a Índia e a China, que são dois países asiáticos, representam basicamente aí um terço da população mundial. Aproximadamente 33% da população ficam só em dois países. Então o continente africano ele é o segundo mais populoso, tá? A população se distribui de forma desigual pelo território. Isso quer dizer o quê? Que algumas localidades da África têm uma grande concentração populacional e outros menos, né? Aonde será que é menos? Se a gente for puxar aí pela lógica, né? A região do deserto africano, do Saara, maior deserto do mundo, tem uma população mais escassa. Mas mesmo assim ainda existem muitas pessoas que moram ali no deserto do Saara, tá? Continuando a leitura, uma vez que as grandes extensões de desertos e florestas dificultam a ocupação humana. Mais de 80% da população vive ao sul do deserto do Saara, tá? Ao longo do século XX, a população africana apresentou um intenso crescimento impulsionado pelas elevadas taxas de natalidade, tá? E pela queda das taxas de mortalidade. Então, quer dizer, começou a nascer mais pessoas e morrer menos. Como assim morrer menos pessoas? Antigamente as pessoas viviam na África até em torno de 45, 50 anos. Essa idade média de vida tem se elevado. A gente chama isso de longevidade, tá? Mas continuando. Decorrente dos avanços da medicina no continente. Estima-se que em 2050, né, daqui a quase 30 anos, o número de habitantes do continente se aproxime a 2 bilhões de pessoas. Então, quer dizer, está crescendo bastante. O continente registra grandes deslocamentos populacionais que ocorrem, sobretudo, de países ao sul do Saara em direção à Europa. Conflitos, guerras civis e falta de perspectiva de trabalho levam muitos africanos a abandonar sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Quando normalmente se fala em África, muitas vezes as pessoas, o que vem na mente dela, às vezes é a fome, a seca, mas a gente esquece que o continente africano é um território, é um continente com inúmeros tipos de conflitos. Conflitos religiosos, conflitos por etnias, né, grupos diferenciados ali, conflitos políticos. Então há muitas milícias, há muitas guerras no continente africano. Vários países africanos
não são muito bons de se visitar devido ao grande perigo, né, de você chegar lá e encontrar uma esse pessoal armado por ali. Então, o continente africano ele passa por diversos problemas. E aí muitas vezes a gente acha que eles enfrentam mais a fome e a seca, mas existe todo esse contexto ruim por trás ali. Apesar que a população em si africana é uma população muito amistosa, muito alegre, né? Uma população assim que realmente chama atenção devido às suas características culturais que são muito legais, né? Então assim, a África ela tem muito a nos ensinar. Muitas vezes os imigrantes se sujeitam a perigosas travessias pelo mar e pelo deserto para entrar de forma ilegal na Europa. Então o que acontece? Muita gente ali que mora na África às vezes está cansado de passar fome, de passar sede, de uma qualidade de vida muito ruim, dos perigos que corre devido a essas guerras internas ali, às vezes algumas guerras civis, né? Então eles acabam abandonando as suas casas, seus países e tentam entrar na África para ter uma melhor qualidade de vida. Fala a verdade, quem é que não quer ter uma melhor qualidade de vida? Quem é que não quer viver bem melhor que está vivendo? Todo mundo quer, né? E aí quando você já é adulto, ou até mesmo adolescente, criança, sei lá, mas que você tá vendo os seus filhos correndo risco de vida, tá vendo os seus pais sem condição nenhuma de fazer qualquer coisa. Então eles desesperados vão tentar ali fazer o que der para fazer. Então eles acabam tentando entrar no continente africano ali, né? Muitos acabam até morrendo nessa travessia aí, tá? Segundo estimativas de um instituto alemão, havia em 2017, né, 25 milhões de africanos vivendo fora da África. Então é muita gente, 25 milhões de africanos vivendo fora da África, e a maioria no continente europeu, né? Então, continuando aqui, apesar dos avanços do continente, a maioria dos países africanos apresenta indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de seus habitantes. Essa situação aparece, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Galera, tem muita gente que ainda tem dúvida do que é IDH. O IDH, eu vou explicar de uma maneira super fácil para você, tá? O IDH, eu vou dar um exemplo do futebol, mas que só para você ficar mais fácil de entender. No Campeonato Brasileiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, na parte de cima vai ter os times que estão vencendo mais, os melhores times. No meio ali os times medianos e mais pro final os times que estão sujeitos ao rebaixamento. Não é verdade? Então, a tabela do Campeonato Brasileiro serve para mostrar do melhor time até o pior time. O que isso tem a ver? O IDH também é como se fosse uma tabela, só que em vez de futebol, de times, no IDH você vai ter os países, tá? E esse IDH ele vai mostrar do melhor país para se viver ao pior país para se viver. E algo que é chocante é saber que se você pega essa tabela aí do IDH e vai olhar os 20 piores países para se viver, 20 piores países em qualidade de vida, são países africanos, tá? Então você observa que há uma grande diferença sim do modo de vida africano para os demais países do mundo. Até mesmo se você acha que às vezes está difícil para você aqui no Brasil, aqui em Minas, aonde é que você esteja aí, né? O continente africano apresenta condições muito piores. Claro, não são todos os países. Por exemplo, nós temos um país chamado África do Sul, que tem uma condição de vida muito parecida com a do Brasil, tá? Mas é só para você entender um pouquinho aí do que é o IDH. Então o IDH ele mostra os países ali, ele faz um ranking dos melhores para os piores. Continuando a leitura, dado importante para orientar políticas de Estado em relação às melhorias dos sistemas públicos de saúde, buscando promover, entre outros aspectos, o aumento da esperança de vida, tá? O de educação, reduzindo o número de analfabetos e elevando a média de anos de estudo da população. O Produto Interno Bruto, PIB, Produto Interno Bruto, per capita. Per capita é o seguinte, eles pegam a renda, por exemplo, de uma cidade, imagina tudo que se produziu na sua cidade.
Então eles vão pegar essa renda total da cidade e dividir pela quantidade de pessoas que estão em idade produtiva. Qual é a idade produtiva? De 15 a 60 anos. Então vai fazer essa divisão e aí eles fazem essa média geral da cidade. Isso é a renda per capita. Em geral, baixo na África. Então quer dizer, essa renda per capita africana é muito baixa. Os altos índices de contaminação pelos vírus da AIDS, a incidência de outras doenças e as guerras civis, que eu já havia comentado com vocês, além da má administração dos recursos por governos considerados corruptos, contribuem para uma parcela significativa da população tenha condições de vida muito ruins. Então, tudo vai contra uma melhor qualidade de vida na África, né? Não são apenas os europeus que colonizam vários países ali ainda, mas o próprio pessoal africano acaba, por vezes, até sem querer, contribuindo. Claro, não são todos, né, gente? Eu tô me referindo a essas milícias, essas guerras, a esses políticos aí que não fazem das coisas da maneira correta, contribuem para uma má qualidade de vida na África, tá? De acordo com o relatório publicado em 2015 pelas Nações Unidas, uma a cada 9 pessoas no mundo sofria diariamente com o problema da fome. Na África, esse quadro é agravado pela fome crônica que assola as populações. De acordo com esse relatório da ONU, até 2025, áreas urbanas no continente africano reunirão cerca de 65 milhões de pessoas. As estimativas indicam que esse valor passará dos 900 milhões antes de 2040. Então a população está crescendo desenfreadamente, né? Enquanto aqui no Brasil nós temos quase que uma política de contenção de filhos. Claro, essa política não é igual a da China, que até um determinado momento permitia apenas um filho por mulher, né? Aqui não é nesse sentido. Mas aqui há uma distribuição, por exemplo, de anticoncepcionais, de camisinhas, essa distribuição gratuita pelo governo aí a quem não tem condição de comprar, né? Principalmente nos postos de saúde, né? Lá na África já não existe essa situação, então ainda contribui mais ainda para esse aumento, esse crescimento desenfreado da população. Contribui para isso o crescente êxodo rural do continente, quer dizer, o povo está saindo da zona rural e indo para a cidade, motivado por diversos fatores: crescimento populacional, pouca oferta de emprego na zona rural, falta de medidas que fixem a população no campo em condições naturais adversas, como a ocorrência de secas prolongadas em algumas regiões. O crescimento acelerado das cidades, porém, não significa desenvolvimento econômico. As áreas urbanas são pouco conectadas e não têm capacidade para acolher a todos, né? O que eleva o desemprego, obriga grande parte da população a se fixar em locais de condições de vida precárias e pode ter certeza, além disso, acaba aumentando a violência, por vezes até tráfico de drogas, tá? Galera, se você entendeu um pouquinho desse conteúdo que eu quis passar para você, ajude o seu professor, se inscreve agora, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Valeu, galera? Ó, espero vocês para o próximo vídeo, hein? Fui!